eu hoje me diverti com as manchetes dos jornalões que acreditavam firmemente nas pesquisas e acabaram tendo que fazer manchete que, na verdade, contraria toda a sua linha editorial de oposição ao presidente da República. Vejam aqui. Estadão. Bolsonaro vai ao segundo turno com Lula com mais votos do que o previsto. O Estadão acreditou na pesquisa e acabou reforçando aí a campanha de Bolsonaro. O Globo botou na primeira página: bolsonarismo ganha força nos estados e no Congresso. Correio Brasilense, que é aqui da capital: Bolsonaro chega forte ao segundo turno contra Lula. Eu vi aqui no El Mundo: Bolsonaro desmente as pesquisas e disputa fortalecido segundo turno. Foram todas manchetes positivas porque acreditaram nas pesquisas. Quem não acreditou nas pesquisas e acreditou nas ruas não faria essas manchetes, estaria frustrado por não ter levado no primeiro turno ontem, né? Bom, como vocês sabem, o resultado foi em percentual 48,4 a 43,2. Lula fez 57 milhões de votos, Bolsonaro 51 milhões. 6 milhões de diferença pró-Lula, né, que vai agora para o segundo turno, né. Olhem só, muita gente diz que foi o Nordeste. Eu já vou demonstrar que foi a Bahia, claro. Só a Bahia teve 63% dessa diferença de 6 milhões. Lula esteve acima de Bolsonaro com 3.826.000 votos, só na Bahia, né? Mesmo assim, Bolsonaro foi mais votado ontem na Bahia do que em 2019, com 1 ponto percentual a mais. E em todo o Nordeste, à exceção da Paraíba, onde ele recebeu menos, ele recebeu mais votos que na eleição de 2018. Então, não foi o Nordeste. Lá ele recebeu mais voto. Onde ele recebeu menos voto, vocês vão se surpreender. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em todos os lugares, menor votação de Bolsonaro ontem que em 2018. E tem gente aí furiosa com o Nordeste: não vou mais para aquelas praias maravilhosas. Aproveite as praias e não culpe o Nordeste. Tá bom? Agora, em Minas Gerais é que é difícil de entender, né? Não adianta querer misturar o Nicolas, que foi mais de 1 milhão de votos, né? O senador também, não dá para misturar. Tem que pegar uma eleição majoritária, de governador, por exemplo. Aí você pega Zema e tem que somar com os votos de Carlos Viana, que é do PL, do partido de Bolsonaro. Os dois juntos fizeram 7.877.000 votos. Aí sim você tem que comparar com o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro, se os dois juntos, Zema, que é anti-Lula, e Carlos Viana, que é Bolsonaro, né, fizeram 7.800.000 e Bolsonaro fez 5.200.000 em Minas. Isso que tem que perguntar, na cabeça do eleitor. Como é que alguém que vota para governador num anti-Lula depois vai votar em Lula? Ou alguém que vota para governador, alguém do PL, depois não vota em Bolsonaro, que é do PL, né? Então foram 2.638.000 eleitores mineiros que põem uma interrogação na cabeça da gente, né? O Lula, só para lembrar, fez 5.800.000 votos em Minas, 600.000 votos acima de Bolsonaro. Bom, Bolsonaro, por sua vez, já preparou. As pessoas dizem: como? Ele elegeu deputados, senadores, governadores. Se ele já preparou sua maioria parlamentar.
E o PL já é a maior bancada agora, sai dessa eleição com a maior bancada na Câmara e no Senado. Aliás, no Senado a maioria é governista ou simpática a Bolsonaro. Agora, uma nova maioria do Senado. De 27 novos senadores, 20 são do lado de Bolsonaro. E na Câmara também. E os eleitos são pessoas aguerridas, não são pessoas encolhidas, são aguerridas. Então, ele preparou já uma maioria parlamentar para governar com calma e passar projetos, e passar reformas, e passar mudanças. E lá no Senado, Sérgio Moro vai estar lá. Sérgio Moro vai estar no Senado. A mulher dele, a Rosângela, vai estar na Câmara. O casal vai estar junto lá no Congresso. E Sérgio Moro, de certo, vai olhar, e esse pessoal lá do Supremo que me empichou, agora eu vou dar o troco. Né? Fico... Imaginação. Né? Fizeram a bancada do Lava Jato. O Deltan Dallagnol foi o mais votado deputado federal. Né? A mulher do Moro em São Paulo foi eleita deputada federal, que não é fácil sair deputado federal de São Paulo, 217 mil votos, não me falha a memória. E o Moro ganhou no Paraná, contrariando as pesquisas, mais um que contrariou as pesquisas, deixou o Álvaro Dias em terceiro. Não. Bom, vamos em frente. Agora, eu fico pensando, né, só entre nós aqui, na nossa conversa do dia a dia, 57 milhões de brasileiros votaram pela volta de uma pessoa que, estando na presidência da República, foi acusada, denunciada e condenada por comandar um maior esquema de corrupção que já se viu na história do país. E foi condenada, mais de uma vez. E a condenação foi confirmada no Tribunal Revisor, na segunda instância, e foi para a terceira, e tudo confirmado. Portanto, teve provas. Então, o que o Supremo fez foi anular, simplesmente não entrou no mérito, não absolveu. Né? E será que 57 milhões de brasileiros não estão pensando nos seus filhos, nos seus netos? Eu acho estranho. Fica só entre nós aqui. A anulação política do Supremo nem foi unânime, né? Foi 8-3. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, não caiu nessa. Acho que foi Nunes Marques e, se não me engano, Fux. Se não me engano, memória. Bom, ainda vamos falar mais um pouquinho das coisas. Sim, e aí, eu disse para vocês aí no início, tenho 25 eleições, alguma experiência. E sempre, depois que inventaram o segundo turno, teve problema lá com o Juscelino, que foi eleito com 30 e poucos por cento só, né? E sempre ficava isso, inventaram o segundo turno. Ótimo. E aí os políticos experientes me dizem, olha, segundo turno é uma nova eleição. Que nova eleição é essa? Né? Os outros vão transferir seus votos? Não tem como. Ninguém é dono do seu eleitor. Simone Tebet, a Soraya, o Ciro, não significa que eles vão pegar assim, o balaio de eleitores dele e vão transferir para um ou para outro. Isso não existe. Os dois que vão para o segundo turno vão ter que conquistar esses eleitores que votaram em outras pessoas. Agora, eu acho que o mais importante é olhar para os 32 milhões e 700 mil eleitores brasileiros que não foram cumprir a sua obrigação de votar. Meu Deus, é um contingente decisivo. É o trabalho dos dois agora para conquistar, principalmente do presidente Bolsonaro, que está com a diferença de 6 milhões, né, de Lula sobre ele. Né. É uma nova eleição, agora os 2-2. É 1 contra 1, são os dois. Quem fizer mais voto ganha. Né. É assim. 32 milhões de eleitores, olha só por curiosidade, é a população do Peru, ou é mais que a população da Venezuela, da Coreia do Norte, da Austrália,
bem mais que o Chile, é a soma do Equador com Cuba, é a soma das populações de Portugal com Suécia e com Grécia. Olha o tamanho desse país. Só o número de eleitores que não foi votar. É 4 vezes a população do Paraguai. 32 milhões, né? São 9 uruguais. É isso. Para encerrar, com uma boa notícia. Balança comercial brasileira, setembro fechou com 4 bilhões de superávit e a soma do ano já está chegando a 50 bilhões, 47 bilhões e 900 milhões. É a pujança da economia brasileira, cujo PIB está subindo com maior rapidez que Estados Unidos e Europa. De Brasília, Alexandre Garcia.